De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com o Rodolfo. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Gratidão, Luciano, gratidão à TV Educadora, boa tarde. Gratidão aí por mais um ano cultural que se inicia, né? Para quem não conhece, né, o Espaço Cultural Fernando Faro, eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que pretende, qual a iniciativa, como funciona, Rodolfo? Perfeito. O Espaço Cultural Fernando Faro aí fundado em Constituição Jurídica no ano de 2016, mas o berço dele é de 97, com a criação do Grupo Teatral Plenitude, né, na pessoa do Fernando Faro, que vinha já de um teatro de igreja, onde ele trabalhava a linguagem do teatro, e ao longo dos anos ele manifestava interesse em criar um espaço cultural para atender a modalidades diferentes para além do teatro, né? E no ano de 2012 iniciamos aí um planejamento estratégico para a criação do Grupo Teatral Plenitude para um espaço cultural, que gera um processo de gestão para participar de políticas culturais, né? Para atender a demanda, e veio essa crescente, né? Em 2012, aí pausamos com o falecimento dele. E em 2016 tivemos aí a finalização da etapa, que era a constituição da pessoa jurídica como associação, e os desdobramentos, passando a ser ponto de cultura, ter a utilidade pública municipal, a utilidade pública estadual, e nós atuamos no segmento da cultura, na formação básica de crianças, adolescentes, adultos, jovens e quase chegando no idoso também. Exato. E é interessante falar isso, né? É uma empresa cultural hoje, sim, né? A gente fala da mudança que o país teve nos últimos anos, justamente nisso, não é? Já tinha isso no Plano Nacional de Cultura, mas ficou travado por um tempo, mas de criar ferramentas que a cultura siga diretrizes como a saúde segue, como a assistência social segue, né? De criar uma rotina de produção cultural com base no terceiro setor. Exato. Até o segmento nosso, ele segue todas as normas empresariais, tributação também é específica, entrega de declarações, todo o planejamento estratégico tem que ser elaborado, e como nós atuamos no terceiro setor, ele está no público e no privado ao mesmo tempo, né? Então tem essas duas políticas a serem seguidas. E realmente a cultura, ainda mais nesse ano, né, o ano passado para este ano, com a vinda agora da PNAB, uma política nacional da Aldir Blanc, que vai levar muito para isso. A questão de ter uma obrigatoriedade de investimento na cultura, né? Assim como a educação e a saúde, como você citou. Então, vale mais ainda essa solidez, buscar adequar a sua gestão dessa maneira. E também é importante, acho que as pessoas entendam, né, que a gente fala em investimento em cultura, né, justamente porque quando se pensa aí nos grandes países, né, eles viram que cultura é uma peça fundamental de crescimento do país. Então, nos Estados Unidos se fala muito da questão da indústria cultural, né? Muitas vezes o pessoal fala do que se investe aqui de recurso público, né, na cultura, mas a gente não faz ideia do quanto os Estados Unidos investem em cultura, né, em cinema, em Broadway, etc. Mas é muito mais do que aqui, não é? Justamente porque gera toda uma cadeia produtiva e cada dólar investido gera. Sim, no Brasil a mesma situação, tanto que nós sabemos muitas publicações que saem referente à Lei Rouanet sobre esse aspecto, só que nunca é divulgado o quanto que retorna desse valor através de impostos. Então nós sabemos, a pesquisa da FGV sempre sai atualizada, que para cada R$1 investido você tem 1,50 de devolutiva, ou seja, 50 centavos de lucro aí, né, que volta para o cofre público. E como isso não é divulgado, a maneira que isso deve ser revertida. E pensando também justamente a cadeia produtiva, a forma principalmente que você tem de produzir o comércio local do seu projeto, porque às vezes você tem um recurso que vem, nós mesmos recebemos recurso do Estado de São Paulo e aplicamos no município, e o recurso fica só no município também. Então isso vale informar também o quanto a cadeia produtiva ela é transformada com espetáculo de teatro, shows, enfim, né? Lá no espaço, dentre as atividades aí, né, é interessante que vocês começaram, né, com tudo regradinho, organizadinho, com as parcerias, né, inclusive com o município, nas ações junto à educação, assistência também? Não, nós ficamos com a educação e com a cultura. Perfeito. Assistência, nós fazemos alguns trabalhos fora da cidade, que é com assistência, através de circulação de espetáculos infantil ou com uma temática específica que atenda à política deles. Mas ao longo da trajetória aí do espaço, ele
degraus por degraus, de fato, né? Desde 2016, seguindo um planejamento de curto, médio e longo prazo, até o nosso sonho que vai ser concretizado agora neste ano. Então, foi realmente buscando um pouco de inserir a gestão, que foi criar e tirar todo aquele peso, aquele tabu que tem artista e recursos e dinheiro, artista e gestão não combina, né? Então foi todo esse amadurecimento através das políticas culturais que estiveram na época também com parcerias com o governo que trouxe pessoas para orientar, capacitar, transformação de pontos de cultura, que isso veio um acréscimo muito importante, que na época da sua gestão, inclusive, e esse processo veio trazer uma maturidade para a gente também. E aí sim nós passamos a ser ponto de cultura, ter diálogos entre outros pontos de culturas, não somente da região, mas do estado, nível nacional também, porque acaba participando de grupos de debates, de estudos, e aos poucos foi feita essa transformação, a ver a nossa demanda, a capacidade de atendimento e quais são as fontes de recursos também. Cristina, Luísa e André, todos parabenizando aqui pelo trabalho realizado e já perguntando de perspectivas para esse ano, como é que tem já programação? Sim, nós estamos aí com uma programação que será lançada na data de amanhã, com a proposta do Vem Aí, né, que é ações culturais, mas os projetos eles vão ser iniciados de janeiro, fevereiro e março. Então, a primeira ação que nós temos aí em janeiro é a inauguração do Espaço Cultural, com a criação do Teatro de Bolso, que comporta aí de 100 a 130 pessoas, vamos considerar dessa maneira, com acessibilidade. Esse projeto ele foi aportado pela usina Batatais, a usina Cevasa e o Supermercado Real no ano de 2022 a 2023, né? Que é através de uma política pública do Estado, PROAC e CMS. Então, aqui eu faço agradecimento a esses empresários que incentivaram e mantiveram seus impostos no município e produziram aí a cadeia produtiva de uma certa maneira, que nós havíamos comentado no bloco anterior. Na sequência, vamos ter uma exposição de circulação, que é promovida em parceria com o Compadecom, com o intermédio, e aqui eu agradeço a Alessandra Baltazar e também a Maraísa Simeão, que trouxeram um pessoal de circulação de Ribeirão e de Franca, na área de artes visuais, então logo será lançado também a divulgação. O projeto de dança, que é balé e danças contemporâneas com a professora Joyce Bento, que é o projeto Atitude, que ocorre para crianças até adulto. Os cursos de verão, já que é um curso de atividades rápidas na modalidade de teatro, com parceria com o professor Ariel Saoste. Em fevereiro, já oficializando os cursos de teatro, que é a oficina Atores Persona e Personinha. O projeto, em março, Incubadora Cultural, que ele vem justamente para fazer um aporte e dar um suporte aos artistas locais, iniciantes e aqueles que são mais tempos de existência, mas para fazer a sua formalização. Então, ver quando compensa ser MEI, se compensa ser associação, a linguagem que está utilizando, o planejamento estratégico, tudo que nós passamos enquanto formação de grupo para espaço cultural, trazemos nesse projeto Incubadora. E uma parceria também com a Leteia Rosa, da Casa Amarela, que é o ateliê, que vai ser incluído um projeto Faro Feira, que é justamente fazer uma feira de trabalhos que serão realizados aí no espaço cultural. Então, de janeiro a março faremos esses lançamentos de projetos já oficiais e poderão surgir novos por conta aí de projetos inscritos em leis de incentivo, parcerias aí com o poder público, estadual, municipal ou federal, e dar um suspiro para a arte também depois. E é interessante isso, né? Porque tem a produção ou as ações do próprio espaço, mas a gente percebe o quanto que as parcerias dão um gás maior e deram amplitude aí para as atividades. Muito, porque uma parceria acaba atraindo outra ação e vão se somando, né? Então, hoje, o que era só o Grupo Plenitude, hoje é o Espaço Cultural, mas com N leques de opções também, de parcerias, de cursos novos, alguns cursos rápidos, que a ideia, a gente está pegando muito isso pós-pandemia, por conta da flexibilidade de horário. Então, o curso de verão, por exemplo, está sendo feita agora uma pesquisa, se ele vai ser feito durante a semana ou final de semana, justamente para atender as demandas do ano anterior.
Então, nós baseamos muito na procura que tivemos no ano e tentamos adaptar à realidade, à situação local, né? E o que vale destacar também é que esse ano vai ter uma mudança, né, de linguagem do espaço cultural, tentando levar um pouco mais de acessibilidade também, que se faz necessário, e muitas informações, né? Tem o Grupo Teatral Plenitude, tem projetos do espaço, tem o site do espaço, então a gente vai começar agora a trabalhar somente com a marca Espaço Cultural Fernando Faro, que ela abarca todos os projetos. Então, o Grupo Teatral Plenitude, ele passa também a ser um projeto, ele já era, né, um projeto do Espaço Cultural Fernando Faro, mas ele é a raiz. Então, a gente tem aquele apego, aquela sensibilidade que foi o berço de tudo, e aí ele passa a ser um projeto também, mas a raiz dele permanece sempre ali também guardadinha. Perfeito. E é importante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm a dimensão da quantidade de projetos existentes, não é? E da possibilidade de fato, se encaixar em vários desses. Exato. Para nós que tínhamos apenas oficinas de atores, era 2 projetos, né, no ano. E hoje você tem no mínimo 6 projetos ocorrendo, cada um com seus 30 a 60 alunos incluídos. Então, essa rotatividade que acaba sendo muito no primeiro semestre para o segundo. A equipe que acaba estando envolvida é ainda pequena para a demanda que nós temos, porque vale ressaltar que no início boa parte eram voluntários, hoje tem a sua fidelidade com a gente. Então, tem todo um trabalho por trás desses projetos e lembrando que o atendimento ele acaba sendo não só à criança, mas também aos seus familiares. Então, a formação de público e plateia que acaba sendo feita, ela acaba se dobrando ou triplicando pela quantidade de usuários ali que passa conosco. A Rodolfo Cibele perguntando aqui a respeito de como ficar sabendo das atividades e como fazer inscrições. Gratidão, Cibele, aí pela sua pergunta. O Espaço Cultural nas redes sociais é @Espaço Cultural Fernando Faro. Então, ali nós, tanto no Instagram quanto no Facebook, onde nós divulgamos todos os cursos que serão lançados. E tem um contato de telefone também, que é o 16, que é o 991919078. Esse é o WhatsApp /do espaço, né? Onde também fazemos a forma de acolhimento e as informações iniciais aí, porque o que nós ressaltamos? Todo o primeiro contato é um pré-cadastro. Depois que nós fazemos a matrícula, até pela questão de proteção dos dados da criança, dos responsáveis. Então, no primeiro momento, ele manda apenas o contato, o telefone, data de nascimento básica, só para a gente pegar o ano para poder fazer a divisões de turmas. E aí, depois, sim, nós fazemos a matrícula, até porque a criança, o adolescente passa a ter uma aula experimental para ver se realmente é aquilo que ele deseja. E aí, sim, a gente oficializa. Então, nas redes sociais, @Espaço Cultural Fernando Faro. Perfeito. E é interessante também a gente falar da questão de demanda, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que vocês não realizam tal atividade? Por que não realizam aquela? Precisa ter público. Sim, e antes também era infraestrutura, porque nós não tínhamos como fazer projetos simultâneos. Então agora, nessa nova roupagem, né, nessa nova formação do espaço, nós temos aí o Teatro de Bolso, uma sala de artes visuais, uma sala multi e a sala que atende a tanto teatro quanto dança. Então, a demanda, às vezes, pode ser que estejamos realizando teatro e dança em turmas diferentes para ter um período maior também dentro do espaço, mas era justamente isso. Às vezes, nós temos pouca procura para tal modalidade, que aí não compete realizar por questão de custo, ou então por conta da infraestrutura até então. Perfeito. Para quem quiser conhecer o espaço, Rodolfo, né, como é que pode fazer aqui? Sim. A pergunta da Lúcia. Perfeito. O espaço será aberto novamente à população a partir de segunda-feira. O horário é das 8 às 5 da tarde. Depois faremos um horário especial com relação à exposição que será apresentada à população a partir da segunda quinzena de janeiro. E aos sábados nós estamos em recesso ainda, mas funciona das 8 ao meio-dia. Então vamos ficar de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Ficamos na Avenida Moacir Dias de Moraes, número 237, Nossa Senhora Auxiliadora. Nós estamos bem próximo ali do Bosque Municipal, 2 quarteirões abaixo da UPA. É uma avenida de fácil circulação, inclusive. E redes sociais também fácil de encontrar. Exatamente. Também aqui Maria Fernanda parabenizando pelo trabalho
e colocando dos desafios, não é? Ela coloca se a desinformação tem prejudicado muito, né? Ela coloca, inclusive, a respeito da desinformação que rolou no ano passado, a respeito da própria Rouanet, né? Que teve um aumento aí de recursos, mas como se o governo destinasse recursos para os artistas e que não é o que acontece. Exato, vale destacar muito isso e gratidão, Maria Fernanda, pela sua colocação, que é tudo que é relacionado à cultura, né? Eu sempre, pode ficar nos históricos aí da TV Educadora, eu sempre nas entrevistas eu falo, eles pegam tanto o pé na Lei Rouanet, só que eles esquecem da lei também para o esporte. Que tem a mesma situação. E por que do esporte não é citado? Então, vale destacar, a Lei Rouanet, ela realmente tem esse... um incentivo, é uma renúncia fiscal. Ele não está doando dinheiro, ele está incentivando. Então, ele está investindo, é uma lei de fomento. Eu estou investindo em segmento artístico, onde ele vai fazer a realização artística dele, mas para a realização vai contratar N profissionais, vai gerenciar o comércio local, N situações aí de ambulantes, enfim. Tem um retorno financeiro e não é 1 milhão que vai para o artista X, é 1 milhão que vai para o projeto. Daquele 1 milhão, X valor, ele vai para o artista. E vale destacar também que o percentual daquele artista que é remunerado, o valor do projeto, algum percentual ele volta para o fundo da cultura. Então, ele tem um revestimento novamente no fundo. Então, isso é muito bom ser frisado também. Exatamente, que acaba alimentando projetos como o da Aldir Blanc, não é? Que chega aqui na base, que chega no pequeno. Exatamente. É a função do berço de movimentar o fundo e a maneira melhor de fazer a aplicação da política pública. Muito bom. Rodolfo, quero agradecer sempre a participação, bom começar o ano aí falando de ações, né, tão positivas, esperar realmente que todas se concretizem, que tenha fôlego e espaço para mais e fica sempre o espaço aqui da Educadora para poder divulgar essas ações. Gratidão a minha, a nossa, do Espaço Cultural aí pelas portas sempre abertas da TV Educadora, pela oportunidade de divulgar o nosso ano cultural. Fizemos uma pequena redução de projetos aí pelo primeiro semestre, temos sempre acolhimento aí como mães mesmo, então cada criança que vem, cada adolescente, a gente tenta sempre inserir ela com nossos projetos e sejam sempre bem-vindos também ao Espaço Cultural para o nosso acolhimento de um ano saudável e cultural para todos.